Fala pessoal, Dancast na área e mais um programa, e hoje nós temos um convidado que é uma figura, já me fez rir aqui bastante, que é o Josimar Bianchi, está aqui com a gente, um homem que gravou 9 CDs, 2 DVDs, já vai pensar no terceiro. Isso aí, né? se Deus quiser. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Aqui no nosso programa, já cheguei até travando aqui, seja muito bem-vindo. E é isso, é a emoção do momento de receber um cara que coloca numa frase 10 acordes. Deus tá vendo. Cara, é um prazer enorme ter você Prazer, aqui Milton. com a gente e sucesso. É bom saber que existem adoradores dispostos a entender o propósito, a realidade, que nós fazemos parte de uma nova criação em Cristo Jesus. E quando falou de você para mim, eu vasculhando ali um pouco a sua vida para a gente poder falar um pouquinho dela aqui. E hoje, assim, sensacional. Aprove ao Senhor ter você aqui com a gente para poder tocar, cantar. E como que você gosta de ser chamado? Como ministro, cantor? Vamos lá. Josimar. Josimar. É. Na cara e com a coragem, é isso mesmo. Josimar. Sem muita frescuragem. Não, tem isso não. É isso aí. Para você que está acompanhando aí, você que é fã da música, você que curte um voz e violão, você está no lugar certo. O programa Dancast, voz e violão com ele, Josimar Bianchi. Eis-me aqui. Começo cantando? Olha só. Você que manda. Olha, é interessante. Eu vou querer que você faça agora uma canção aí pra gente. Vamos Já fazer. canta aí uma fazer canção pra gente iniciar. Vou fazer Esquentar uma que tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo aqui hoje, ó. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de sua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Pra sempre hei de te louvar. Grande Josimar Bianchi. Meu Deus, que tom maravilhoso. Obrigado. Isso aí é completo, Deus seja literalmente. louvado. Deus seja louvado por isso. Josimar, um pouquinho da sua trajetória. Quase 30 anos de carreira aí, musical. E me conta um pouquinho, o ministério começou com 8 anos de idade, conta um pouquinho aí. Vamos lá, com 8 anos de idade, os meus irmãos, né, que são um pouquinho mais velhos que eu, eles começaram a me introduzir no ensino, né, da música. E é interessante que nessa época eu tinha determinados problemas, né, um problema motor, problema de aprendizado. Déficit de atenção. Um déficit de atenção mesmo, né? Hoje conhecido como TDAH, né? E assim, a medicina e todo aquele acompanhamento, eles não animavam muito os meus pais, né? Entendi. E é interessante como Deus usou a vida dos meus irmãos, introduzindo a música na minha vida, e isso começou a estimular a coordenação, aprendizado, a atenção, né? E isso me fez apaixonar e reapaixonar pela música, né? Não só na música que a gente ouve, mas na música que a gente toca, né? No instrumento que a gente tem, né? E ao mesmo tempo que o meu irmão, por exemplo, começou a me ensinar violão, ele fazia eu cantar junto. Então isso também foi uma barreira rompida, né? E com tudo isso, eu desde cedo participando dos ministérios de igreja, enfim,
com 16 anos, eu fui trabalhar integralmente com música. Que Então, comecei trabalhando no estúdio de gravação, depois eu fui trabalhar fazendo música numa pizzaria e tocando nas igrejas que me convidavam. Né? Então, eu comecei a perceber que Deus tinha, na verdade, um chamado para mim. Maravilha. Dentro disso aí. E essa percepção foi logo assim, aos 8 anos de idade ou um pouco mais além? Não, foi adiante. Foi adiante. Porque eu era uma pessoa tímida demais, né? Então eu não tinha noção do que era um chamado com 8 anos de idade, né? Com 11, por exemplo, com 12, quando eu fui para uma escola do ensino médio, fundamental 2, por exemplo, de 5º ao 9º ano, né? Hoje, quando eu cheguei naquele ambiente, que aí eu já queria ter uma namoradinha, mas não conseguia porque eu era tímido demais. Entendi. E aí eu percebi, não foi por isso, mas eu percebi que a música aproximava as pessoas de mim. Sim. Então a gente fazia na escola o clube bíblico e eu tocava, né? Tocar lá. Quero que valorize. Coisa boa, né? Raiz tem, boa. Você é um ser. E a gente ficava aquela rodona de aluno ali no pátio tocando. E isso foi me trazendo mais paixão, não só pela música, mas pelas pessoas. Entendi. Né? Que chegava gente de todo jeito perto da gente para cantar. Né? Não só músicas assim, mas às vezes um veículo que a gente, com todo respeito, eu cito isso, e com todo cuidado, a gente aproxima as pessoas da gente com a arte. Por exemplo, isso aqui era a vez da época. Só pelo toque eu já sei qual é. Né? Aí as pessoas ouviam isso e falavam, opa, vamos ali que tá tocando uma banda ali. Aí eu chegava, quero que valorize o que você tem. É uma estratégia, né? Não deixa de ser uma estratégia. Eu percebi que eu podia usar isso para evangelizar. A partir daí, dos meus 13 aos 16, 13 aos 15, vamos dizer, eu percebi isso e eu podia usar a criatividade para evangelizar as pessoas. Né? E é interessante que eu era totalmente desinibido com o violão, mas era inibido sem o violão. Então eu comecei a apaixonar pelo instrumento porque ele também me dava essa âncora, ele me dava esse suporte, essa segurança para poder chegar perto das pessoas, né? Sensacional. E aí em 2016 eu comecei a trabalhar, como eu disse, a receber convites para sair, né? Não só tocar na nossa igreja local, mas também fazer outros intercâmbios. E em 99 quando eu já tinha ali meus 19 anos, eu fui convidado para participar de um processo seletivo de uma rede de educação. Nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente. Que legal. E aí ali eu passei no processo seletivo para trabalhar diretamente com o aluno. Interessante, né? Que o que eu comecei a gostar lá atrás já começou a virar o meu trajeto de vida. Meu Deus. E ali eu trabalhava com 3, 4, 5 mil alunos toda semana. 3, 4, 5 mil alunos? É, isso aí. E aí a gente trabalhou ali naquele ambiente durante 10 anos. Né? E assim, paralelamente, eu comecei a desenvolver outros projetos pessoais, né, dentro da própria música. Me conta uma coisa. Com 13 anos de idade, parece que você precisou de uma desenvoltura maior na questão. Você foi para bateria, alguma coisa assim? Sim, o que acontece? Na nossa igreja tinha muitos violonistas já. Sim. E aí alguém me disse assim, olha, não tem vaga para violão mais não. Se quiser, você vai tocar bateria. Se quiser, né? Era tipo isso. E a igreja, na época, e hoje, assim, nós temos a faca e o queijo na mão, que é tudo liberado, né? Hoje você tem uma tecnologia na igreja de ponta, se você quiser e tiver condições, né? Na época, até pelos gastos que a gente tinha que ter, a gente não tinha bateria e também a igreja não permitia o uso de bateria. Era uma igreja extremamente, né? tradicional. Então, assim, eu tive que ir para frente da igreja junto com os meus irmãos, passar um estudo sobre o que é aquele instrumento para mostrar que aquilo não é do diabo. Olha só. É que, na verdade, a bateria não é do diabo. Muitas vezes é o cara que está na bateria. Né? Então, presta atenção, né? O cara tem que ser um cara de oração, viu? Né? Há uma nuvem que rodeia o baterista, né? Coitado. Ô bicho que sofre. Eu já sofri na pele, né? E aí, rapaz, o meu irmão mais velho, ele me patrocinou, ele comprou uma bateria, né? Ele me colocou na escola boa,
Eu estudei com o Zé Luiz, da época do Diante do Trono, tava no auge. Meu Deus. Então, assim, as aulas eram caras, né? Meu irmão Sim, foi sim. lá e Patrocinou bancou essas isso. aulas, comprou uma batera excelente, de ponta na Como é que é o época. nome do irmão? É o Aldo Um César. abraço aí. É Ó. isso aí, A meu contribuição vem irmão. mesmo, Não, né? eu sou extremamente grato a esses irmãos Glória meus, a né? Deus. E hoje ele é professor de teoria musical e teclado da minha filha. Uau, Né? sensacional. Ela tá amando, rapaz, lendo partitura, imagina. Olha só. Minha menina tem 8 anos. Inclusive, se você quiser pegar a aula, fica a dica também. Olha aí. É pertinho aqui. Já procura, já chama aí. E aí, gente, eu comecei a apaixonar, né, com essa questão de música. A bateria foi para mim um norte, porque eu aprendi por partitura, aprendi divisão rítmica, ritmos latinos, e isso trouxe para o violão futuramente uma divisão e uma interpretação minha, né? Entendi. Me ajudou muito. Entendi. Né? Sem contar também que ali toda uma estrutura de educação musical também, Sim, né? Exato. Lógico. Né? E como a gente tocava até os hinos tradicionais, a gente tocava na igreja, né? Tudo bonitinho, com as partituras e tal. E me conta um negócio aqui que ficou um negócio assim no ar para mim poder saber. Porque eu também sou das antigas. Quanto tempo já mais aí, uns de cristão? De cristão? Desde quando nasceu? Eu só não nasci na igreja porque não tinha culto. Não tinha culto, né? Senão eu tinha nascido na igreja. Minha mãe era secretária da igreja. Ó, berço evangélico. Uhum. Depois vocês passaram esse estudo para os pastores de dizer que a bateria não era do diabo. Uhum. Que talvez quem era do diabo era o baterista, vamos dizer assim. Uhum. Mas é só para uma interpretação. Foi aceito? Foi aceito o instrumento, eu tocava nos cultos. Tinha o culto da mocidade, que podia usar tranquilamente. E nos cultos oficiais da igreja, a gente foi introduzindo devagar. Sabe como que a gente começou a implantar a bateria na igreja? Esse mesmo irmão meu, que tocava teclado na época, ele dividia o teclado no meio, metade era bateria, metade era teclado. Nossa. Então eu ficava do lado dele, tocando a bateria, para os irmãos acostumarem com a sonoridade da bateria. E aí, por fim, os irmãos, às vezes, quando não tinha, sentir falta de alguma coisa. E era muito bom, gente. Sensacional, os dois irmãos ali. Sensacional. Lindo de ouvir isso, porque essa raiz das antigas é que formou muitos músicos, sim, na verdade, sim, né? Sim. Tanto em sensibilidade musical. Qual conselho você daria hoje para essa galera que está começando agora, cara? Não perca a paixão. Essa mesma época que eu estou contando aqui, a dificuldade era tanta até de relacionamento mesmo, né, com o músico e a igreja. Né? Nós tínhamos muitas perseguições. Hoje tem também, mas na época o negócio era meio complicado. Era complicado. Hoje as pessoas estão com a mente um pouco mais aberta. Sim. Nessa mesma época, a bateria não podia ficar na igreja. Então eu tinha que levar para casa, guardar a bateria. Que isso? Sério? E aí, o que acontece? Eu morava a uns 2 quilômetros da igreja, e aí a gente tinha um carrinho de mão. Eu pegava a bateria, não cabia toda. Eu pegava a bateria, levava antes do culto, 2 viagens para ir, e depois terminava tudo, eu tinha que desmontar a bateria, pôr no carrinho de mão e voltar para casa. Meu Deus. Rapaz, hoje eu vejo os caras reclamando com as melhores baterias montadas, nos melhores aquários e tudo tratadinho, com os melhores microfones. Olha. E os caras ainda ficam pondo dificuldade no negócio. Então, falta paixão, falta essa pega, sabe? Isso aqui é um ministério que Deus me deu. Então, esse compromisso que eu tenho com o reino de oferecer o que Deus me capacitou, isso é que não pode ser perdido. Entende? Essa paixão de você estar sempre estudando, estar sempre praticando, se dedicando, porque tem 2 palavrinhas, Daniel, que são difíceis de serem afinadas, andarem juntos. Às vezes a pessoa está disposta, mas não está disponível. E às vezes a pessoa está disponível, mas não está disposta. Aí quando você casa essas 2 palavras, dá a impressão que Deus achou o verdadeiro adorador. Entendi. Entende? Entendi. Disposição e disponibilidade, tem que andar juntinho. Então é isso. Pegou aí, moçada? É sensacional isso. Pega aí, fica a dica aí para os nossos amigos músicos que estão iniciando agora na carreira musical. É isso aí, sensacional. Meu amigo, algo me chamou a atenção, porque também você hoje é pai da Manu. Isso e aí. do Dom. Isso. Marido da Elisa. Exatamente. Sensacional. Fala aí, o Josimar, família. Eu sou apaixonado com a minha família, né? A Elisa já tem me aturado aí quase 20 anos.
né? E a gente demorou para ter filho. A É. gente demorou 10 anos para ter a primeira filha, que é a Manu, né? E agora, né, nós temos o Dom, que vai fazer 5 meses. 5 meses, Ou tá? seja, a Manu tá com Recém-nascido. 8, demoramos de novo, É. né? A gente achou até que a gente não teria mais filhos, né? É mesmo? Mas eu sou louco com aqueles meninos e não vivo sem eles, não. Que maravilha. Né? Família é propósito É isso eterno aí. do Senhor. É isso aí. E como eles te influenciam na sua carreira? E influenciam, e não é pouco, não. Acredito. Eu disse há pouco que a minha menina está aprendendo teclado. Sim. E como é gostoso ver ela desenvolvendo. Sim. Isso me dá vontade de fazer, porque ela tá gostando do que eu gosto. Isso é sensacional, né? Né? Já diziam que o melhor ensino é o exemplo, né? Uhum. E a minha filha tem me dado exemplo. Porque tem dia, cara, que eu fico desanimado de estudar. Acredito. Que eu sou mortal, humano, chego em casa quebrado. Cansado. Né? E eu tenho que pegar o instrumento e praticar, senão não vai. Entendi. Né? Já dizia também, ninguém passa por um caminho que ninguém nunca trilhou. É verdade. Alguém tem que ter passado Eu por atribuo ali. isso como uma palavra concreta. Legado. É legado. Legado. Né? Isso é sensacional. E ver nos olhinhos dela, né? Tô falando da Manu porque ela é mais velha. É mais velha. A paixão que ela tá tendo com a música e em me ver tocar, isso me dá mais combustível, sabe como é que é? Isso me dá mais prazer, né? E ainda mais sabendo que ela tá vendo eu servir ao Senhor. Nossa, isso é sensacional. Aí já era, aí já fica tudo Qual certo. canção que está dentro do seu coração, dentro desse contexto família? Família, é isso aqui. Essa aqui que na verdade, eu lancei ela agora, recentemente. Olha aí. Tá lá no Spotify. Primeira mão aí, ó. Spotify. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Ó Deus, estou em suas mãos e eu te entrego tudo o que sou. E eu te entrego tudo o que sou. Que coisa linda de ouvir. Meu Deus, família é coisa boa demais. Maravilhoso. É maravilhoso. E ainda mais saber que o Senhor é o primeiro ministério que o Senhor nos deu. Foi a família. É tão poderoso isso, que como que tudo se encaixa baseado dentro da soberania de Deus para as nossas vidas. Uma história iniciou com você, musical, de repente Deus coloca uma pessoa na sua vida, vocês têm uma constituição familiar, de repente os filhos começam a vir. Ontem eu estava vendo o seu Instagram lá, vi você tocando pro mais novinho, pro Dom, eu falei assim, o rapaz já estava esperneando as perninhas assim, eu achei aquilo incrível, eu falei, já tá entendendo, olha pra você ver, já tá entendendo, e saber que os filhos, ele literalmente é um combustível para um grande propósito. A gente vai encerrar nossa carreira em breve e vai ficar os filhos. E qual é o legado que nós deixamos? Exatamente. Baseado dentro daquilo que o Senhor nos deixou para fazer. Sensacional. É por isso que a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor. E que herança, hein? Que coisa boa. Tem coisa melhor, não. É uma riqueza maravilhosa, né? Olha, que bate-papo tá incrível. E eu quero te perguntar algo. Você passou 10 anos dentro do Colégio Batista Mineiro. Me conta um pouquinho dessa trajetória aí. Então, eu comecei lá quase da idade de ser aluno ainda, né? Comecei cedo. Né? O meu pai já trabalhava lá há muitos anos. E alguém disse para ele que precisava de músicos para trabalhar lá. E abriram essa edição, né? Uma audição para poder... um edital, né? Na verdade. E para fazer testes com músicos. E, rapaz, eu
não me achava bom assim o suficiente para fazer nenhum tipo de teste. Acredito que ninguém acha a gente acha bom. E aí meu pai falou assim, não, o não você já tem, vai lá, faz o teste, não custa nada. Você fica com esse violão o dia inteiro mesmo? Olha E só. realmente ficava. Às vezes eu dava umas aulinhas e tal, né? E fui, rapaz, e fui sem nenhuma uma expectativa de entrar, de ser selecionado, né? E eu sempre tive esse jeito mais brincalhão, e eu acho que isso agradou os alunos, né? O teste era eu passar o dia naquele colégio e cada horário ia uma turma para um auditório. Só que naquela época juntava, não era uma turma, eram 8 turmas, 10 turmas. Você tinha ali 400, 500 alunos no auditório, o dia todo. E, cara, qual que era a minha missão? Prender a atenção dos meninos. Sensacional. E eu tinha 19 anos, então eu já falava a linguagem deles mesmo. Já tinha a técnica da redenção, rapaz, né? E foi assim, de reter a foi atenção. um negócio de Deus, porque ali eu aprendi muito com o pessoal do Colégio Batista. É um ambiente maravilhoso de trabalhar. Sim. Né? Os meus chefes eram pastores cristãos mesmo, de verdade. Que a gente fala que é pastor, tem muito pastor que é popstor, você sabe, né? Acredito demais. Popstor. É o cara. É o cara. É o cara. Mas ali não. Ali eu encontrei servos de Deus. E me ensinaram a caminhar pegando na minha mão. Que legal. Trabalhar com público, trabalhar com adolescente e trabalhar com igreja. Entende? Então tem cheiro de igreja. Não adianta. Amém. Tem cheiro de igreja. Cheiro de ovelha, né? Cheiro de ovelha. É. Então, o Colégio Batista, nesse âmbito, ele me ajudou muito. E fiquei ali por 10 anos. Por que que eu saí? Eu precisei sair, porque a minha agenda pessoal começou a crescer demais. Entendi. E às vezes tinha convite de passar semanas em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, né, em outros países. Então não dava para ir e voltar no final de semana, então tinha que ficar mais tempo. Entendi. Né? E aí eu precisei pedir licença. Hoje, no entanto, eu trabalho com a Convenção Batista Mineira, que é uma das administradoras do Colégio Batista. Entendi. Né? E lá eu presto serviço para treinamento de equipes de louvor e bandas de igrejas. E né? como que funciona esse treinamento aí? Então, esse treinamento, a convenção, ela tem as regiões que ela atua dentro de Minas Gerais. Né? Então, são 18 regiões. Cada mês eu passo 1 ou 2 dias nessa região. Entendi. E as igrejas mandam as equipes de louvor delas para onde eu vou estar. Por exemplo, uma igreja X recebe esse projeto, né? A igreja vai sediar esse projeto. Então eu estou lá e durante o sábado, por exemplo, todinho a gente faz um intensivão do módulo 1. Daqui 18 meses eu volto lá para fazer o módulo 2. Então eu fico rodando Minas, cada final de semana de um mês, eu estou em uma região. Né? Então funciona assim. E a gente trabalha no projeto desde o relacionamento dos integrantes, deles com eles mesmos, com Deus, com a igreja, né, até após a apresentação. Então, tudo que envolve uma banda de igreja, a gente treina a equipe. Alô, pastores. É isso aí, estamos abertos. Ouve aqui. BH tem, né? Tem, claro. Só chamar. Se você está vendo, pastores, por favor, tá? Eu sei que a sua igreja precisa. Bota até aquela musiquinha assim. Oh. Eu sei que a sua igreja precisa, viu? Entre em contato aí com o Josimar, que, especialista na área em treinamento ministerial de louvor. E eu sei que sua igreja precisa. Só para deixa aí. Não é? Todos nós precisamos. Olha que incrível. A sua agenda passou a ser uma agenda grande. Isso. Para louvor da glória do Senhor. E algumas turnês foram para fora do país, tipo Estados Unidos, Paraguai, você me falou que viajou. Até no Paraguai. Até no Paraguai. Mas não é Paraguai não, né? O louvor Paraguai não, né? Não. Lembrei de uma outra piada aqui. Né? Aqui, me conta um pouquinho dessa experiência, porque houve essa evolução, como que o Josimar cresceu assim? Então, eu particularmente eu ainda não sei. Porque eu nunca tive, eu nunca tive mídia
nunca tive nenhuma gravadora, né? Vamos voltar um pouquinho, responsável pelo meu trabalho. Até nisso, eu acho que eu posso agradecer a Convenção Batista. Por quê? Porque ali eu trabalhei com pastores. E ali existia uma ramificação. Então, Josimar, você podia cantar lá na igreja? E um indicando para o outro, e foi bem no tete-a-tete mesmo, bem raiz, sabe? E um dia, eu estava tocando em Governador Valadares, e um pastor dos Estados Unidos estava pregando. E ele disse para mim assim, vou levar você lá na igreja. E eu lá dentro do meu coração, duvido. Duvido. E aí, rapaz, passou alguns meses, eu fui tocar num outro congresso lá no Espírito Santo, e tinha uma moça lá, que era ministra de música de uma igreja nos Estados Unidos. E ela falou assim, vou te levar lá na minha igreja. E lá dentro do meu coração, já ouvi isso. 10 dias depois, eu recebo um telefonema dela. Falei, Josimar, você não sabe o que aconteceu. A gente veio aqui para a reunião. Nós estamos na reunião aqui agora. E aí a gente está aqui, o pastor chegou com um CD seu, cara. E eu cheguei com um CD seu também para apresentar a proposta do músico para o aniversário da igreja. Então, ou seja, ele era o pastor dela e ela era a ministra dele, eu nem sabia. Olha só. E aí os dois também não sabiam que iam apresentar o mesmo nome. E aí eu tive 15 dias para tirar passaporte, visto e viajar. E deu certo. Fui para os Estados Unidos a primeira vez em 2009 e depois disso eu fui todos os anos, com exceção ao ano aí da pandemia. Entendi. Já teve ano de eu ir 2 vezes. Então foi assim, uma porta que Deus abriu, né? E realmente foi no tete-a-tete, né? E lá tá acontecendo a mesma coisa, um indicando para o outro. De vez em quando eu recebo uma ligaçãozinha aí. Alô, você de Portugal? Também vou em Portugal, Europa, né? E é assim que acontece. Ó, eu me lembro, a sua história me lembra uma passagem de Davi, quando Davi está no campo, cuidando de ovelha. Isso aí. E olha para você ver que interessante. Por que te reflete? Porque Davi não tinha mídia. Nada. Né? O negócio dele era cheiro de ovelha. Era cheiro de ovelha. Eu acredito, né, trazendo isso para os dias de hoje, se você é um músico que está aí nos vendo, né, vendo a história sensacional do Josimar, você só precisa estar no campo. Né? Você só precisa estar na dispensação, cuidando daquilo que Deus te deu, que é o dom que Deus te concedeu, servindo a igreja que Deus te colocou. Que tem muitos sonhadores aqui assistindo nosso programa, pessoas que sonham em ir para os Estados Unidos, por exemplo, pessoas que sonham em ir em grandes conversões, né? E às vezes eles acreditam que é só criar um conteúdo nas redes sociais, vai ser conhecido, e às vezes nem é isso. Às vezes Deus ele já te selecionou você sem precisar aparecer. Deus ele mesmo vai soar o seu nome. Exato. Eu vejo isso na sua condição. Amém. Aí, e isso deixo como reflexão. Show de bola, pessoal? Sensacional. Mais uma canção abençoada pra gente. Essa aqui é tocada em todas as rádios, patrulhas. Oh, essa é boa demais, hein? Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuidas de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui,
expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sensacional. Essa canção, qual ano você criou ela? Na verdade, essa música é de um irmão meu também. Ah, é? É do Dalton Bianchi. Que Né? legal. Ele compôs essa música mais ou menos em 99, 2000. 2001, eu gravei essa música no meu primeiro CD. Sensacional. Aí ele me mostrou essa música, falei, essa música tem que estar no meu CD. Né? E aí a gente gravou ela no mesmo ano, no mesmo período ali, do CD da Igreja Batista Fraternão. Ah, conheço. Então a gente gravou essa música também ao vivo ali. Ah, no Fraternão? No Fraternão. Que legal. Tem os CDs, né, do Fraternão. Sim. Inclusive o Carles é um Pastor cara Carles. bom para você trazer aqui, né? É bom Você já não demais. trouxe, né? Ainda não. Ainda não. Então, assim, a gente gravou ali, né, ao vivo. Meu irmão produziu esses discos lá, né? Pelo menos os 2, né, primeiros deles. E a gente colocou essa música também no repertório. Eu era muito novinho, cara, quando o CD do Fraternal, a igreja do Fraternal, Sim. né? Deu um pur. Exato. Com as canções, o Carles é um cara muito sensível. Sim. Top demais. Forte abraço, já deixa o Abração convite aí, viu? ó. Meu amigo, algumas referências. Uhum. Por exemplo, a referência do João Alexandre. Sim. Uma canção dele para nós, top. E o porquê dessa referência? Tá. Vou falar o porquê primeiro. Sim. Pode ser? Pode. O João É você que manda. se tornou um grande amigo. Eu conheci o trabalho do João quando eu voltei a estudar violão, né? Em 96, quando eu voltei a trabalhar, quando eu fui trabalhar no estúdio, e ali eu tinha um tempo para ouvir música e tal, e ele lançou um CD, voz e violão, né? E aí eu falei, cara, que CD maravilhoso, que arranjo de violão diferente, que linguagem diferente, né? E aí, cara, eu ouvi aquilo incessantemente. Então ele foi uma influência na minha vida e se tornou meu amigo. O João um dia colocou lá no perfil dele que estava vendendo um violão. Eu vendi um outro violão que eu tinha para comprar o dele. Que isso. Aí a partir dali nasceu uma amizade. Coisa Hoje nós boa. somos amigos, a gente conversa sempre. Tô devendo a ele uma ida no programa dele. É mesmo? Que coisa quando boa. eu for em São Paulo, eu vou. É isso aí. Então é um cara genial, né? Hoje ele trabalha, inclusive, em deixar legado, né? Ele tem a escola de música dele, né? Ele é um excelente produtor musical, né? E ele é uma referência no Brasil maravilhoso. todo e fora, eu acredito. E teve uma campanha da Igreja Batista Brasileira que fizeram, chama Desperta pelo Brasil, ou seja, você precisa orar pelo nosso Brasil, inclusive hoje também, viu? Precisamos orar, hein, gente? E aí tem uma canção dele que o pessoal me pedia para cantar, que é essa aqui, ó. Como será o futuro do nosso país? Meu Deus. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Isso aqui é pesado, ó. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil,
existe uma chance de ser novamente feliz, feliz, Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Uma média de quantos anos tem essa música? E, rapaz, eu acho que essa música nasceu na década de 80. Rapaz, ainda. uma prévia do tudo que a gente está vivendo hoje, Exato. né? Dá até um arrepio, É assim. verdade. Né? O cara foi um profeta. Um profeta. Ao compor essa música, né? Uma grande revelação. É. Parabéns. Que canção aí, maravilhosa. João. Interpretada aqui por essa figura. Rapaz. Muito conhecida, do jeito extrovertido de ser. Ele é muito engraçado, galera. Olha, e capaz de envolver crianças, pessoas velhas, novas. Conta um pouquinho, essa é a esse ideia. Jeito. É uma estratégia tua? Não, rapaz, ou é isso porque aqui, você é desse jeito mesmo? Isso aqui rapaz, isso aqui vem de família mesmo, sabe? Que legal. Isso aqui, lá todo mundo é desse jeito, lá? O povo é doido. Rapaz. É doido. Tudo doido. E aí é o seguinte, a gente foi criado muito aberto, assim, e muito extrovertido. Família italiana, sabe? Um povo muito alegre. É mesmo, rapaz, você tem um jeitinho mesmo. Né? E aí, assim, o povo... Um jeitão italiano, jeitão. Não? Eu fiquei até preocupado na hora que você falou, você tem um jeitinho, eu já fiquei meio preocupado. Para com isso. É um jeitão, né? E aí, assim... Isso... Maque, né? Buona gente. É. E aí é o seguinte, a gente brincou muito, assim, entre família. Eu tenho um tio meu que é doidão e o jeitão de falar. Isso me cativou, sabe? O jeito alegre de ser. A minha mãe é assim, né? O meu pai era assim. Né? Então, assim, eu não acho que a gente precisa vestir uma veste que não é nossa para poder aparecer para o mundo. Né? Acho que a gente não precisa pôr uma máscara, alguma coisa que... As pessoas têm que gostar do que a gente é, né? Então, se gostou, beleza. Se não gostou, não tem problema. Tem gente que não gosta, né? É verdade. Então, assim, eu sou assim... Até para casar eu tive dificuldade, porque na época a pessoa olhava, não, mas você não pode brincar assim. Não, cara, a menina ficava só limando a gente. Não é isso que eu quero pra minha vida, não. Aliás, fica a dica, se você tem uma pessoa do seu lado aí no namoro que fica te podando, racha fora, que isso não é de Deus, não. Não, rapaz, você tem que ser você mesmo, hein? Ó, segue a dica. Né? Então, assim, esse é o jeito nosso, o jeito... Para mim é um jeito normal, mas eu não me visto de formalidade para conviver com as pessoas, porque eu acho que o nosso reino nem é aqui. Nós estamos aqui de passagem, Estamos aqui de passagem, eu não vou perder tempo com isso, não. Sensacional. É isso aí. Olha, eu literalmente aprendo muito com isso, tá? Com essa sua fala. Nós não somos daqui, nós só estamos cumprindo uma missão aqui. Em breve nós vamos ir para nossa casa real. Isso. Né? E isso é sensacional. Só para trazer uma ilustração da nossa casa, onde a gente vamos morar. Uma canção que relacione, que marcou a sua história. Aí pode ser uma de autoria sua, no primeiro DVD, que embarca essa nossa missão aqui na Terra. Essa aqui, ó. Essa aqui, rapaz, mostra o quanto a gente precisa estar nas mãos de Deus. Amém. Isso aqui é um ensaio. Maravilha. E quantas vezes precisar começar de novo, a gente começa. Porque lá em cima, lá na glória, aí é eterno. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro,
és meu companheiro, tua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo, não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vivo em mim, Senhor. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Coisa linda! Essa tá no primeiro DVD. Essa tá. E como é que foi o primeiro DVD, cara? Como que surgiu esse projeto aí? Então, eu estava morando em Goiânia, Goiás, né? E lá nós temos uma liga de amigos, né? Amigos da música cristã, né? E aí a gente lá faz parte da organização de um evento que chama Prosa e Canto. Sim. E o Prosa e Canto, ele ganhou-se uma proporção nacional. Hoje, para mim, ele é um dos maiores eventos musicais e culturais do Brasil, se tratando de música cristã. E esses idealizadores são meus amigos. E eu morando em Goiânia, os equipamentos lá, os amigos lá, fala assim, vamos fazer um DVD? Fala, rapaz, não tem cacife para isso não, a gente sempre pensa para baixo. É né? verdade, você pensa. Fala, não, vamos lá, você faz com o seu violãozinho e tal. E aí a gente foi para uma chácara, gravamos um DVD, e aí o cara do áudio perdeu o áudio todinho. Eu falei, não é possível, perdeu o áudio. E aí a gente tentou usar a captação ambiente, mas tava com o cooler ligado para todo lado e que não dava, tinha que ser o som. E aí outro amigo ficou sabendo e falou, cara, por que vocês não gravam lá na loja? Eu falei, a loja era maravilhosa, ela não existe mais fisicamente, só virtual, chama Roriz, Musical Roriz. Estou fazendo merchan aqui porque eles me apoiaram, né? E aí, e a gente foi para lá. A gente ficou a noite toda gravando de novo. Meu Deus. E deu certo. Primeiro DVD. Né? Não está no YouTube tudo, mas algumas coisas está lá. No YouTube. Tá lá. Eu vou subindo devagarzinho. Né? E aí o segundo já foi gravado ao vivo no Prosa e Canto, que é esse festival. Entendi. É maravilhoso esse DVD também. Ah, legal. E já tá programando o terceiro? Já estamos programando o terceiro para o próximo ano, se Deus quiser. Que maravilha. Gente, é sensacional. O que dizer, né? Eu acho que tudo que envolve uma doação, tanto do que ele recebeu de Deus, né? Do que você recebeu de Deus, tanto quanto a doação em pensar em pessoas, que eu acredito que o seu dom é para pessoas. É isso aí. Né? Não é nosso, né? A verdade não é nossa. É tudo que a gente faz é para o Senhor e para as pessoas, para servir as pessoas. E como que você denota isso em servir as pessoas com o seu dom? Então, eu tenho aprendido muito sobre adoração nesse aspecto, em servir. Por quê? Adoração tem 3 palavras dentro dela. Dor. Você consegue destacar dor. Claro. Que dor é essa? Morrer para o mundo e viver para Deus. Quando a gente consegue morrer para nós mesmos, isso dói. Dói. Que filho que já não pediu o pai um presente, o pai falou não e ficou satisfeito. Dói. É uma dor. Mas vale a pena. E dentro da palavra adoração tem a segunda palavra, que é ação. Que é exatamente o serviço, o estender a mão, né, o poder estar disposto a poder ajudar, olhar no olho e ver se a pessoa está bem ou não. Que seja uma mensagem no WhatsApp, cara, eu orei por você aqui agora. Que seja isso, uma oração enviada pelo WhatsApp, né, um texto bíblico. Né? Essa é a ação que a igreja precisa voltar a ter.
Né? Aí Atos crescia, a igreja de Atos crescia, Sim, sim. porque caía na simpatia do povo. O povo era feliz, dividiam as dores, as necessidades, mas também as vitórias. Sim. Né? Quem tinha, repartia com quem não tinha. Nossa, Quer meu uma vitória Deus. maior? Deus usar a minha mesa para prover para quem não tem? Entende? Então, eu ser esse canal é esse serviço. É eu poder fazer o que Jesus faria. Né? Essa é a ação da adoração. E a terceira coisa, não menos importante, mas ocupa a maior parte, é oração. Você consegue destacar? Adoração, oração. Ocupa a maior parte da palavra, tinha que ocupar era 100%. Porque o adorador que não ora é desafinado. Uau. Um adorador desafinado. Ele pode ter performance. Pode ter a performance que for, mas se não tiver um relacionamento íntegro com o Senhor Jesus, ele não é um adorador em espírito e em verdade. Nossa, nem Deus. sempre o que eu canto eu vivo, nem sempre o que eu vivo eu estou cantando. Então, assim, linkar essas coisas nos torna verdadeiros adoradores. E a vida de oração é a básica. E eu aprendi isso, gente, não foi cedo, não. Eu aprendi isso depois que eu vi que não tem romantismo nenhum em dizer eu vivo pela fé. Uau. Quando a gente passa algum vale ou deserto, é que a gente fala assim, cara, viver pela fé não é tão bonito. Aí é a vida de oração que tem que estar com persistência ali, ó. Mesmo quando a gente acha que a gente não está orando, a gente precisa insistir. Fala, Deus, eu não sei nem o que eu vou orar. Começa a orar. Deus não deixa ninguém no vácuo. Ele não deixa você falando sozinho. Amém. Né? A gente começa a perceber a grandeza de Deus mesmo no silêncio. Então, quando eu entendo esses 3 pontos, a dor da renúncia, a ação como igreja e a vida de oração, eu consigo ter uma vida de relacionamento com Deus. E é isso que eu tento passar através da arte, através da música, né, para as pessoas. Uma pergunta para a gente fechar. Uhum. Unção, performance. A arte está dentro da performance. Unção e performance. As duas coisas precisam estar equilibradas ou precisa ter uma coisa a mais do que a outra? Como que você vê essa junção? Vamos primeiro entender o que é unção, né? Porque tem gente que confunde. Tanto é que a gente ouve muita frase, Daniel, é para Deus o que eu tenho tá bom. Não é bem assim. A gente trabalha com excelência porque é para Deus. Amém. Certo? O que é unção? Porque aí tem gente que fala, não, eu toco na unção, mas eu não sei nada. Na verdade, você sabe. Só precisa evoluir um pouquinho mais. Exato. Entende? O que é unção? A unção de Deus é simples. É o domínio de Deus sobre atos e valores. O que é isso? Eu estudo meu violão em casa, estudo meu canto em casa e canto. A minha técnica, Deus vai, com aquilo ali que eu preparei, Deus vai alcançar lugar que eu não alcanço. Isso é unção. É simples. Uma palavra que eu digo, eu pensei para falar, eu estudei para falar, mas o Espírito de Deus é que vai trazer e vai colocar dentro da onde precisa ser colocado. Aleluia. Essa é a unção. Amém. Porque a unção não é minha, é dele. O óleo é ele quem derrama, é ele que tem o domínio. Então é por isso é o domínio sobre atos e valores. Aí a performance depende da minha carne, depende da minha malhação diária, do meu intelecto. Claro, eu peço a Deus sabedoria e discernimento no que devo. Ele até envia a sua graça, né? Exatamente. Então, quando eu coloco a minha mão técnica aqui e falo assim, Deus, agora é com o Senhor. A minha parte aqui está feita. Estudei a semana toda, preparei, agora usa-me, Senhor. Entende? Então, a performance vem até mais tranquila quando você tem essa mentalidade. Entende? Então, ou seja, você fica em casa. Quando a performance vem, quando você está à vontade. Entendi. Então, ou seja, eu tenho essa responsabilidade de preparar o que eu vou fazer. Mesmo que seja uma brincadeira, igual eu brinquei com o trompete, né? Que seja isso, mas eu preciso saber aonde atuar para que Deus trabalhe através daquilo. O que faz a minha apresentação ser uma apresentação descontraída, porém séria? Entendi. Eu estou brincando, mas a mensagem está sendo entregue. Entende? Então, não é falta de reverência o que eu estou fazendo. Sim. E não estou contando piada nas minhas músicas. Lógico. Você vê, cantei Brasil aqui.
Né? É uma música que é o retrato do nosso país hoje. Sim. Não tem nada de brincadeira disso. Né? Mas realidade. Não tira a alegria que eu tenho em Deus. Entende? Então, tudo isso faz parte do conjunto da unção e performance. Excelente explanação. Muito bem explicado. Obrigado. Fica aí a dica para os músicos que vão iniciar agora, ou que já estão no campo, né? Seja objetivo, tendo um pensamento cristocêntrico dentro desse principal objetivo. A gente lidar com muito músico, né? E às vezes a gente vai cantar algumas canções raízes, os caras falam, pô, isso é cafonice. Não, isso não existe mais, não. Como que você lidar aí com... Por você ser mais voz e violão, eu acredito que... E acredito que o teu público também é mais público músico, né? É mais seleto. Mas existe alguma coisa assim no seu meio ou não? Já dizem por aí que existe música boa e música ruim, né? Eu prefiro optar pelas boas, né? E sim, existem aqueles que são mais saudosistas ou aqueles mais contemporâneos, né? Aí sempre tem uma piada dessa ou outra, né? Mas o que eu sempre friso é saber a história daquela canção. Por quê? A história que vai contextualizar aquilo ali na minha vida, né? Eu não posso cantar uma coisa, eu seria incoerente cantar uma coisa que eu não acredito, né? Só porque faz sucesso, só porque o dono de uma distribuidora coloca para tocar na rádio, paga para tocar, não significa que aquilo ali é o alimento ideal para a minha vida, né? Então, eu acho no colocação aqui, mas é uma coisa que eu penso, que os nossos momentos de cânticos nas igrejas são muito importantes para serem desperdiçados. Né? E hoje existe uma onda de adrenalina, de coisa que te mexe emocionalmente, mas espiritualmente te deixa pobre, te deixa podre. Você sai dali e não é edificado em nada. Não que eu esteja querendo só receber. Entra vazio e sai furado, né? Exato. É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Saco vazio não para em pé. Né? E você precisa ser com coisas concretas, verdadeiras. Né? Coisas que eu canto, que realmente eu experimento no dia a dia aquilo ali. Senão vira um jogo emocional. Entendi. Entende? E sim, eu sou de um perfil mais brasileirado, mais puxado pro jazz, né? Uma coisa mais intimista, vamos dizer assim, né? Tem coisas animadas, lógico que a gente toca também, toca rock, toca pop, né? Os cânticos pedem isso, né? Eu não sou engessado. Entendi. Mas eu sou mais seleto na escolha do meu repertório. Entendi. Entende? E quando alguém joga para mim uma música, fala, cara, canta essa música, cara, posso trocar? Eu tenho uma música que fala do mesmo assunto com um pouquinho mais de profundidade. Então, eu tento trabalhar isso, né? Quando me pedem alguma coisa dentro de algum tema, né? Para eu não soar como superficial naqueles 30 minutinhos que eu vou ter para talvez alcançar o coração de alguém. Entendi. Entende? Então, eu acho muito importante para ser raso. Tem que ser profundo, tem que ser objetivo, tem que ser direto ao ponto. Você disse uma palavra, cristocêntrico. Sim. Essa é a palavra. Amém. A gente não erra. Quando você glorifica a Deus, você exalta a Deus, você põe Jesus no meio do negócio, no centro, não erra. Então, essa é a minha opção de criação de repertório. Entendi. E sempre ouço gente, mas você está cantando hino ainda, hino do cantor cristão? Cara, canta minha alma, canta ao Senhor. Que é coisa mais linda que isso, cara. Lindo, tô lindo, cantando lindo. a Deus, cara, mesmo na minha tristeza. Né? Eu tô dizendo para minha alma, levanta e resplandece, porque já vem o teu Senhor. Uau, tremendo. Entendeu? Isso, então, tremendo. O salmista diz isso o tempo todo, né? Porque estás abatido, ó minha alma, alegra-te, porque hoje ainda o Senhor vai... Entende? Sensacional, meu irmão. Então é isso, cara. Essa é a mensagem. Cara, um prazeraço ter te recebido Tamo aqui junto. no nosso estúdio, no nosso espaço. Foi sensacional o nosso programa, as perguntas, as explanações. Obrigado. E
como diz, né? Eu só te ouvia falar de você, né? Hoje meus olhos estão te contemplando. Eis-me aqui, senhor. Cara, parabéns, que ministério lindo, tá? Obrigado. O início, meio, ainda não é o fim. Não, nós estamos na Tem caminhada. uma carreira para completar. E, cara, hoje como que é pra galera te convidar para ir no ministério deles? Como que funciona? Você pode ir lá no meu Instagram, lá no feed tem todo o meu contato. Perfeito. Tá? Josimar Bianchi, igual tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Bianchi é CHI, né? E você vai me achar lá. Provavelmente é essa fotinha aqui mesmo, ó. Essa fotinha mesmo. Tá lá no meu perfil. Vai lá no meu feed, tem lá meu WhatsApp, tem todos os meios para você se comunicar comigo e eu estou à disposição de te atender no que precisar. Um trechinho de mais uma canção para a gente finalizar? Claro. Vamos lá. Essa aqui é uma música que se faz presente na minha vida, ó. Mestre, o mar se revolta. Nossa, ela é muito linda. E as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Meu Deus. É isso aí, cara. E no final todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. E aí vai. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença agradeço, aqui. Dani. Obrigado. Galera do Dan, Deus abençoe. Vamos pra cima, tá? Porque vocês já sabem, aqui no nosso espaço só vem gente top demais, gente de história, que deixa legado. Josimar é um desses caras. Eis-me aqui, obrigado. Tamo junto, pelo obrigado. privilégio, Até mais, confiança. pessoal. Obrigado, tamo junto.